O assunto de hoje, a Mônica vai abordar a tentativa do presidente Jair Bolsonaro de acabar com a comissão que investiga crimes e desaparecimentos na ditadura. Fala, Mônica, bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, essa decisão de convocar uma reunião para a próxima quarta-feira em Brasília para tentar acabar, extinguir a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos está gerando uma enorme reação, né? E uma delas é da Comissão Dom Paulo Evaristo Arnes de Direitos Humanos, uma entidade que reúne muitas personalidades, que tem um histórico de defesa dos direitos humanos, enviou à Procuradoria dos Direitos do Cidadão em Brasília uma representação pedindo a adoção de medidas com urgência contra essa extinção. O ofício é assinado pelo ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, né, e cita uma convocatória, né, essa convocatória feita pelo governo Bolsonaro para que seja votada a extinção. O que diz a comissão? Né? A comissão diz que o esclarecimento de diversos casos de mortes e desaparecidos ocorridos durante a ditadura militar brasileira pode ser colocado em risco caso a extinção do órgão seja confirmada. Ele disse que a comissão não terminou a sua missão legal, né, que já tinha acionado a Procuradoria do Ministério Público Federal em junho desse ano para que a Comissão dos Desaparecidos fosse mantida, e agora ela volta a ser ameaçada. Eles citam que, por exemplo, a necessidade de identificação de ossadas em estudo, né, ainda precisa ser concluída, quer dizer, e diz que é uma dívida, né, do Estado brasileiro para com as famílias dos mortos e desaparecidos políticos que não tiveram respeitada a dignidade fundamental de enterrar seus entes queridos e também com a sociedade brasileira. Megali, lembrando, a gente já comentou aqui que eu fui para a Argentina, né, e entrevistei a ex-presidente Cristina Kirchner, e lá na Argentina você teve, por exemplo, um processo de resgate da memória do que aconteceu na ditadura militar, e não só de resgate da memória, mas também de punição severa à cúpula militar que governou a Argentina, ao segundo escalão, que mais de 200 militares que foram presos. E aqui no Brasil você tem apenas uma tentativa de resgate da memória, de busca, de encontrar esses desaparecidos, porque a lei de anistia não permite punição alguma. E nem isso é feito, né? E ela observou uma coisa, que por que lá você não tem militares em cargos de poder que não sejam afeitos à atividade militar, ou ameaças de golpe, ou ameaças à democracia? Porque lá houve essa punição, né? E houve, houve o esclarecimento total do que é uma ditadura para as gerações que viveram e para as gerações que vieram depois e não viveram, mas podem ler nos livros e podem ver essas pessoas presas. Então, é muito importante esse resgate da memória, pelo menos, né, Megali? Mas o que esperar de um presidente cujo filho debochou da Miriam Leitão, que ficou presa com uma cobra em uma sala escura? O que esperar de alguém que compara mães em busca das ossadas de seus filhos desaparecidos a cachorros procurando por osso? O que esperar de quem sugeriu que torturados que tiveram seus ossos quebrados apresentassem o raio-x para provar que isso de fato aconteceu? Quem disse que Dilma Rousseff não foi torturada, mas quando dedicou o seu voto à brilhante Ustra no momento do impeachment da ex-presidente, chamou o ex-militar de o terror de Dilma Rousseff. Ora, se ela não foi torturada e brilhante Ustra não era um torturador, por que o terror de Dilma Rousseff, Bolsonaro? Aí no Brasil, as escolas militares ensinam que o que aconteceu em 1º de abril e 31 de março de 64 foi um movimento e não uma revolução. Ou seja, é um país que se nega a reconhecer a realidade, a reconhecer a história e a prestar contas da própria história, dos seus próprios crimes.